Luiz Felipe Pondé foi até o podcast Três Irmãos para fazer aquela análise que sempre promete muito conteúdo sobre a guerra entre Israel e Irã. Vamos ver aí o que Luiz Felipe Pondé falou. Vamos lá. Eu queria ver que você... O Cabeleira falou de alguns comunistas que já passaram aqui, da visão deles. Eles se declaram comunistas? Sim, são os ferrenhos defensores. Mas e tem uma visão de um pessoal da esquerda até, e aí eu queria uma análise mais profunda, mais inteligente sobre isso. Que isso? Porque tem... Que isso, Robertinho? Tá me tirando pra merda? Que isso? Porra! Que é isso? De graça! Ô, Robertinho, eu vou revogar o teu vale-ticket do trem do transporte de soja, hein? Olha lá, hein? Não vai viajar até o Peru, não, hein? Fica esperto. Tem sido falado muito aqui dentro do nosso podcast sobre o conflito do Israel com Hamas, Palestina, enfim, existem até vertentes sobre esse assunto. E uma coisa que começou a crescer muito aqui foi que o sionismo é mau e que o Hamas, então, devido às agressões que sofre, só se defende, que é um direito fiel deles. Legítimo, né? Então... Assim, o que você imagina sobre uma situação dessa? Até onde a gente tem que entrar? Tipo, o que antisionismo é antissemitismo? Seria? Olha, que esse é um assunto, sobre... eu já escrevi algumas vezes na coluna da Folha, é um assunto que eu evito. Uhum. Eu costumo... Se preferir não falar, até tem outra coisa que eu quero saber aqui rápido, também. Eu comento, às vezes, por obrigação profissional no Jornal da Cultura, né? Porque eu tenho que comentar. Algumas vezes eu escrevi na minha coluna sobre isso. Eu digo que eu evito porque ele é extremamente complexo, né? O Estado de Israel é o único Estado judeu que existe no mundo, é menor que Sergipe. Todo mundo que conhece sabe que organizações como Hamas e Hezbollah e o país do Irã pregam a destruição do Estado, né? Agora, e portanto... Aqui vale lembrar, hein? Israel é um estado que foi construído a partir de uma experiência colonial. Israel não deveria existir, gente. Israel é um estado artificial. Israel é um estado artificial que foi plantado ali em nome de uma ideologia ligada a certos setores do judaísmo, que é o sionismo. E o grande problema é que Israel se tornou porta-voz dos interesses imperialistas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, desde 1947, mas desde antes, né, quando esses assentamentos foram sendo posicionados, houve a destruição completa da estabilidade e da normalidade dos povos árabes da região, principalmente dos palestinos. Não só dos palestinos, mas principalmente dos palestinos. Essas agressões que Israel realizou com o auxílio dos Estados Unidos e do Reino Unido foram legitimadas durante muito tempo pela comunidade internacional. Então, a existência de Israel é um perigo, inclusive para a ocorrência de uma guerra nuclear na região. Israel, para você que está assistindo e não sabe, é um país que tem bomba nuclear, que não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e não deixa nenhuma organização internacional de investigação dessas armas nucleares entrar no país para saber o que tá rolando. Aí é foda, né? Aí querer pagar de democracia do Oriente Médio. É isso, a democracia do Oriente Médio que destrói a vida dos palestinos, que retira eles das suas terras, que faz operações militares, que implementa regime de apartheid, que faz tudo isso, né? Tem um vídeo no meu canal que vocês podem assistir, que é um vídeo que eu fiz uma pesquisa muito boa, que é sobre o apartheid israelense, em que eu mostro em diversos momentos da história como Israel realizou um apartheid histórico na região, no mesmo molde da África do Sul, no mesmo molde da Alemanha nazista, no mesmo molde dos Estados Unidos com a Jim Crow Laws. É a mesma coisa. É um estado colonial que coloca o seu lugar, suposto lugar de civilização, para poder legitimar, para poder dar uma credibilidade e intervir geopoliticamente na região, não é? É Israel que é o país, que é um país democrático, não é? É um país que é legal, que tudo funciona,
e os outros povos da região, os árabes, os farsis do Irã, são bárbaros, selvagens, etc, né? Esse discurso pega muito. Só que agora, com a guerra, enfim, né, uma guerra que não começa no 7 de outubro, mas a partir de 7 de outubro de 2023, tá assim, claro como água, que o único estado barbárico que existe nessa região é Israel. É isso, é Israel. Que bombardeia escola, que bombardeia hospital, que terraplanou a faixa de Gaza e que agora, inclusive, está sendo pleiteada para ser transformada em uma região, em novas regiões de assentamento. Qual é o nome disso se não colonialismo? E o que você faz nessa situação? Você fica esperando, olha como o direito internacional ajudou os palestinos. Ajudou porra nenhuma. Não ajudou nada. Fez nada. Viu os palestinos sendo massacrados ao longo de quase 80 anos de colonialismo. Entendeu? É isso. O que acontece hoje na Palestina é uma guerra anticolonial. É uma guerra contra a colonização sionista. Conheço muito Israel, já morei lá 2 vezes. Então, eu sou ligado a Israel, então eu evito comentar. Você acha que você fica tendencioso? Eu fico tendencioso, assim como hoje em dia quem critica Israel é tendencioso, só que não confessa. Por que é tendencioso? Porque a crítica... Mas o Pondé tá achando que dá pra fazer uma crítica sem ser tendencioso? Porra, esse papo de extremo centro, fazer crítica sem tendência... Não tem problema nenhum. Fazemos críticas a Israel com tendência, né? Declaramos nossa tendência. Hoje Israel, depois do 7 de outubro, ela é pautada por um pressuposto ideológico. Se você é de esquerda, você tem que ser contra Israel. Né? E isso também se criou uma coisa que assim, se você é de direita, você tem que ser a favor de Israel. E isso, no final, não faz muito bem para Israel, nem aqui nem acolá, né? Mas assim, hoje esse chamado antissemitismo, que se mistura com o antisionismo, porque a destruição do Estado de Israel pode implicar seguramente em ameaça para os judeus em geral, certo? Porra, isso é uma lógica muito torta, né? Muito torta, porque antissemitismo e antisionismo não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Inclusive, antissemitismo também é um conceito que se aplica a povos na região do Oriente Médio, que não é só Israel. É possível você ter comportamentos antissemitas em povos que não são povos judeus. É que se convencionou criar essa plataforma, essa equivalência, essa comparação. Agora, você dizer que o antisionismo, né, que a crítica a Israel pode levar a esse grau de destruição é uma balela. Sabe o que aumenta o antissemitismo e o ódio contra o povo judeu? O Estado de Israel. Porque quando o Estado de Israel aplica a sua política colonial, de bombardeio, de extermínio, de cerceamento das liberdades, cerceamento de suprimentos, de tudo isso, isso pode gerar no senso comum uma imagem negativa, incorreta, equivocada, de que o problema são os judeus ou o judaísmo. A existência de Israel, ela proporciona antissemitismo justamente porque são essas ações coloniais absurdas, abjetas, que fazem com que se povoe, né, que se crie de uma certa maneira uma repulsa, um ódio, né? E que tá errado também, né? Que tá errado. Porque a comunidade judaica nem sempre foi majoritariamente sionista, né? Vale lembrar aí que muitos dirigentes importantes da União Soviética, por exemplo, tinham as suas origens familiares ligadas à etnia judaica. Várias pessoas. Tinham vários. O Trotsky, o Kamenev, Zinoviev, vários desses grupos tinham essa conexão, né? Tanto que o argumento que o nazismo construiu ao longo da sua história sobre a conspiração judaico-bolchevique, qual que foi? Essa ideia de que existiam muitos judeus comunistas. E aí eles atrelaram uma coisa na outra. Entendeu? É por isso que as coisas se misturam. Você tem judeus que também são antisionistas. Sim. Você tem alguns. Não são muitos, todos são muito de esquerda. Por isso que eu digo que o antissemitismo, eu não digo, isso é sabido, que o antissemitismo hoje ele está marcadamente ideológico à esquerda,
É isso. Não era assim, não foi sempre assim. É isso. Stalin era bastante antissemita, mas o antissemitismo era muito comum na Europa em geral. Mas assim, Não, é muito bom, né? Um detalhe, não é como se o antissemitismo na Europa não tivesse sido produto de 500 anos, né? Porra, brincadeira, velho. hoje é Porra, e é muito burro, não vai estudar. Sabe por quê? Porque foi durante o governo de Stalin que a União Soviética votou favoravelmente à criação de Israel. Porra, pelo amor de Deus, o mano. discurso de que Israel é aliado dos Estados Unidos e que, portanto, é mau, é É discurso, né? Não é realidade. imperialista, que Israel é colonizador, e isso faz Gente, pelo amor de Deus, isso não é um discurso, isso é realidade. Isso é realidade. Israel tentou arrastar os Estados Unidos para uma guerra regional. Israel recebe ajuda militar dos Estados Unidos. Israel tem associações diretas com organizações de extrema-direita no Oriente Médio, com a Falange Maronita Cristã de extrema-direita no Líbano, com grupos armados em vários outros países, com ações do serviço secreto. Porra! com que apareça coisas ridículas, fraturas na coerência da esquerda, que você só explica por razões ideológicas. Que fratura é essa? É defender regimes como o Irã, extremamente violento com sua própria população, todo mundo sabe, né? Muito longe de... Todo mundo quem, meu chapa? Todo mundo quem? Todo mundo quem? É o editorial do Globo? Porra, não é a gente também fazer uma defesa acrítica do Irã, não encarar o Irã com certas contradições, com certos problemas, etc, etc, etc. Não é isso. Mas, porra, olha o que você tá falando, cara. Pelo amor de Deus, mano. O Irã bombardeia algum hospital e alguma escola? Pra mim é o suficiente. qualquer noção de direito, do caso de mulheres, população LGBT, coisa geral assim, e que a esquerda... Aí é engraçado, porque o mesmo Pondé é um dos grandes emissários contrários à chamada cultura woke. Aí, pra defender Israel, o cara é o maior feminista, né? Mais feminista que eu? Mais feminista que eu? Mas aí vai falar da cultura woke, da lacração. Então, ó, papo que não faz curva. acaba defendendo, como se você estivesse defendendo um regime, né? Não é o país inteiro, mas um regime específico que, na verdade, na região, se sabe, alimenta, faz guerra by proxy, como falam os americanos, por procuração, contra Israel, os Houthis no Iêmen, Hezbollah no sul do Líbano, Hamas. Porra, mano, é muita putaria, né? Muita sacanagem, porque ele não fala sobre o fato de que Israel invadiu o Líbano e ficou lá por mais de 10 anos, aterrorizando a população. Um dos maiores ataques realizados pelas tropas sionistas, pelos militantes da falange libanesa, que eram os aliados de extrema-direita de Israel, aconteceu num campo de refugiados palestinos no sul do Líbano. E foi justamente nesse contexto que organizações como o Hezbollah surgiram para poder responder a essas agressões e, ao mesmo tempo, fornecer serviços de atendimento médico, educacional, etc, etc, e que não tinha no país. Pelo amor de Deus, mano. A faixa de Gaza. Então, a discussão é bem complicada. Sim. É bem complicada. Por isso que eu evito, inclusive, não entro em nenhum debate sobre isso. É, porque eu venho falando Bacana. o seguinte, o que você passou pra mim é muito do que eu venho defendendo aqui. Se você quer a paz, e eu acho que todo mundo quer, ninguém quer ver ninguém ser explodindo, ou morrendo, ou sendo torturado, você não pode ter partido desse lado. Ah, eu sou desse lado porque o outro fez aquilo, ou isso aqui justifica porque aquele lá fez aquilo. É só isso, não fala mais. Ó, como a gente tá com um tempo bem reduzido hoje, eu vou colocar uma mensagem aqui na conversa que eu achei legal, quero escutar aí de você. Depois, se puder falar um pouco também do agente provocador. Mas o Milano perguntou aqui, né, parabéns, Pondé, pela carreira. Pondé, tu já teve alguma experiência sobrenatural ou algo que não conseguiu explicar? Não, nunca tive. Essa Filósofo, é fácil de responder. Nunca tive. Acabou? Isso não significa que não exista sobrenatural. Eu costumo me definir como ateu não praticante. Aham. Né? Sim. É assim, posso estar errado.
Tem muitas pessoas que têm experiências ditas sobrenaturais, desde a pré-história, muito Aí provavelmente. acabou o conteúdo. Então elas podem estar certas e eu estar errado. Entende? Então o fato de eu nunca ter tido nenhuma experiência sobrenatural que eu não conseguisse explicar, não significa que não exista. Entende? Sim. Mas eu, pessoalmente, nunca tive. Já buscou alguma coisa assim? Ou também não tem interesse? Não. Assim, a minha cadeira na PUC durante muitos anos foi É o famoso não zófo, né? É o não filósofo. filosofia da religião, no mestrado e doutorado, né? Aham. Então, eu conheço um pouco do assunto, como a gente fala scholar, como alguém que estuda, né? Eu não tenho nada contra a religião, né? Eu não acho que gente que é religiosa é a priori estúpida, burra, como muitos ateus acham. Porque, inclusive, tem muito ateu também estúpido e burro. Isso não é um critério, né? Isso não é um critério. Quem diria, hein? Até relógio quebrado acerta 2 vezes, né? Porra! Mentiu? Mentiu? Porra! O relógio quebrado é realmente um relógio quebrado. Não mentiu. Não mentiu. Tem uns ateus aí que, pelo amor de Deus, viu? E é engraçado. É uma lógica quase religiosa pra poder defender. Enfim, não vou me ater sobre isso. Mas assim, Ah, Emanuel, para. então, eu conheço um pouco, escrevo algumas colunas que falam de religião, a dessa semana mesmo, na Folha, da figura do Jesus Cristo como místico judeu da época, isso comentando historiadores, né, e tal. Mas eu mesmo nunca procurei. Pode ser que um dia eu procure, mas nunca procurei. Já pensou em experimentar alguma substância assim? Não. Um ayahuasca, um DMT, alguma coisa assim? DMT, eles Eu falam que é interessante. Tirar a experiência sobrenatural. Eu não tenho dúvida que dependendo da droga que você usa, do princípio ativo que você usa, você Rodrigo tá querendo se aventurar aí num plano superior. pode ter alteração cerebral, Com da certeza. consciência. Isso é um fato, né? Quem usa, narra isso. Você já tá virando um agente provocador, mano. Você tá provocando ele demais. Pô, pode falar um pouco do livro aí, do Agente Provocador? Olha, esse livro, ele é uma entrevista que um colega da TV Cultura, chamado Carlos Taquari, me propôs fazer no final de 23, comecinho de 24. A gente passou o ano de 24 conversando, digamos assim. Ele preparava as perguntas, eu respondia. E ele gravou, transcreveu, depois eu também li o material transcrito, mandamos para a editora topou, né? A N-Versus, né? Publicou. E então, esse é um livro fruto de entrevistas sobre temas variados. Por isso tem esse subtítulo aí, metralhadora giratória, alguma coisa assim, né? O subtítulo do livro, né? Porque a gente trata de Muito política, interessante, a gente verdadeiramente trata de muito história, interessante. trata de literatura, trata de Brasil, de comportamento no século XXI. E o título do livro foi dado por ele, pelo Taquari. Metralhadora giratória é muito foda, velho. Muito foda. Baita nome. Porque ele sempre me chamou de agente provocador. O agente provocador, que na realidade a expressão original é em francês, porque era uma expressão que se usava nos anos 60, nos anos 70, 50, na França, mas que ficou internacional, que era alguém que era financiado pelo regime soviético para desestabilizar o sistema político dos países. Entendeu? E essas pessoas normalmente estavam na imprensa, Legal. na universidade. Só da União Soviética também, né? Nos Estados Unidos não tinha ninguém. O Carlos Lacerda, nos anos 50, 60. Não tinha ninguém. Então ele sempre brincou comigo dizendo que eu era um agente provocador. Não que eu trabalhe para a União Soviética, que nem existe mais, não trabalho para ninguém. Não para KGB, nada. Não trabalho para ninguém, para regime nenhum, nem partido, nem ideologia. Nem no Mossad. Não, nenhuma ideologia, nada, nenhum trabalho, zero. Absolutamente neutro, tal qual esse potinho de detergente. Onde você morou nem no isso, Mossad, não, que é isso, cara. Você tem que ser muito treinado e jovem para trabalhar para o Mossad. Não, pode Nem ser quando na eu era jovem. inteligência. Trabalhava na no inteligência, kibbutz. Trabalhei em kibbutz, vivi em kibbutz a primeira vez e a segunda fiz pós-doutorado. Mano, imagina, é isso, imagina ter um date com o Pondé, velho. Nossa, velho.
Como se já não bastasse um castigo, que é o neoliberalismo, você ainda seria obrigado a passar por isso. Nossa, velho. Ó, pra terminar aqui, mais ou menos assim, ó. Em Tel Aviv, legal. eu Legal. estudei na Universidade de Tel Aviv. Mas Ele ele falando usa com essa você no expressão, date. sempre usou 9. brincando comigo no dia a dia. E aí, quando a gente fez o livro, ele propôs dar esse título e eu topei. Que legal. Inclusive o livro, o link tá na descrição pra Cara. você adquirir na Amazon, tá? Só procurar aí na descrição do vídeo, você vai encontrar. Muito bom, realmente incrível, excepcional, wonderful, beautiful, maravilhoso. Gerador de Lero Lero Gourmet foi o que disse o Dentadura do Proletariado, com essa imagenzinha do Stalin com um raio laser no olho. Perfeito. Incrível, conteúdo simplesmente maravilhoso, né? Vocês gostaram? Eu também não.